Olá, hoje nós vamos mudar de regime uniforme. Até agora nós tínhamos visto só escoamento uniforme, que é aquele que não tem variação dos parâmetros ao longo do canal. Vamos começar a ver as variações da linha d'água. Então, escoamento permanente, gradualmente variado, nós podemos observar aqui nessa figura. Aqui nós podemos observar que essa linha pontilhada ela identifica a linha correspondente ao escoamento uniforme. O escoamento natural do canal, especialmente para nós, vai ser o escoamento uniforme. Então, a linha pontilhada identifica o escoamento natural do canal. Se eu construir uma soleira, então é uma interferência que nós estamos fazendo no curso d'água, no canal, se eu construir essa soleirinha aqui, para seja qual a finalidade for, construa a soleira, ela vai provocar um represamento aqui no escoamento natural, a água vai passar por cima dela, mas com isso esse nível d'água subiu e provoca então uma mudança na linha d'água. Então, o escoamento que vinha uniforme começa a ter um aumento da profundidade do escoamento, redução da velocidade, consequentemente, e aí nós vamos tendo aí uma linha d'água variando pouco a pouco ao longo do canal, ao longo do trecho, né, do canal. Chegamos aqui na soleira, ele escoa pela soleira, é bruscamente variado, mas é escoamento por vertedor. Aqui nós vamos ter uma grande velocidade, portanto eu tenho um escoamento provavelmente torrencial. Aí o nível d'água vai querer, o escoamento ele vai querer voltar ao seu natural, então ele quer ir para o regime uniforme, que está aqui na frente. Então, essa transição do pé do vertedor até chegar no uniforme vai ser formado, nesse caso, por um gradualmente variado, onde eu tenho as profundidades aumentando gradualmente ao longo do canal, e de repente ele faz uma mudança brusca, que é o escoamento bruscamente variado, num trecho pequenininho do canal, curto, né? Ele muda completamente as características. Esse escoamento bruscamente variado é chamado ressalto hidráulico, que nós vamos estudar posteriormente. E aí volta ao escoamento uniforme. Então, essa linha d'água contempla aí uniforme, gradualmente variado e bruscamente variado. Lembrando que o escoamento sempre nós vamos considerar permanente. Então, vamos dar rapidamente alguns exemplos. Então, aqui uma hidrelétrica que foi projetada, está construída, né, no Rio Grande. Então, nós temos o rio, curso d'água natural é esse aqui. Nós vamos construir uma obra transversal ao escoamento. Então, é uma interferência no rio. O que vai provocar essa interferência? Vai subir o nível da água montante, vai se propagar para a montante por alguns quilômetros. Aqui nós temos a barragem de terra, só para ficar a gente começando a ver e visualizar essas estruturas. Aqui o vertedor, que a gente já viu lá nas aulas do laboratório. E aqui a casa de força, onde ficam as turbinas para gerar energia, porque essa é uma hidrelétrica. Então vejam, aqui tem uma observação entre todos os dados que estão aí. Nós temos a área de inundação igual a 36 km². Isso significa que a área ocupada pela água, a montante, tem esse valor. Então, essa extensão, nós vamos aprender a calcular a extensão da interferência para poder chegar nessa área inundada, que é bastante importante. A Itaipu, então, mais um exemplo prático de, claro, eu estou falando de obras grandes, mas tudo que eu falo para essas obras grandes se aplica numa menor escala para obras menores. Então, eu tenho a barragem aqui, construída transversalmente ao Rio Paraná, aqui o extravasor, aqui a casa de força, e essa barragem, então, vai provocar uma elevação do nível d'água. Essa barragem tem um pouco mais de 100 metros de altura, então essa elevação do nível d'água vai se propagar aí para montante, nesse caso por 170 quilômetros. É uma extensão bastante importante. Olhando de cima, a gente vê a área decorrente desses 170 quilômetros. Então, tudo isso, essa extensão nós vamos aprender a calcular. E em função da extensão e a topografia, nós vamos saber qual é a área que vai ser inundada. E a importância disso é, vamos desapropriar, vamos ter que tirar algumas populações ribeirinhas, eventualmente algumas cidades. Isso tudo incide diretamente no custo
da obra. Essas obras maiores giram em torno de 40%, 30% a 40%, o custo de desapropriação, de relocação de pessoas, 30% a 40% do custo total da obra. Então é bastante significativo, bastante importante que a gente saiba na fase de projeto. Um último exemplo, Três Gargantas, também uma obra grande, aqui o Rio Natural, a barragem foi construída bem nessa curva aqui, né? E aqui a gente já tem uma ideia da área inundada e, portanto, da inundação, ou seja, da interferência, né? Que é a chamada curva de remanso, que nós vamos ver já já. Então, está aqui numa fase mais adiantada, a obra pronta já, e eu tenho aqui um pedaço do reservatório que se formou, ou seja, essa propagação da interferência da barragem. Elevou o nível d'água, essa elevação vai se propagar. Aqui na China, Três Gargantas, lá na China, é o maior remanso, a maior interferência que se conhece até hoje. Claro que é uma região montanhosa, tem umas peculiaridades aí que levam a ter essa extensão mais acentuada. Ainda falando da barragem da China, aqui de Três Gargantas, né? Essas plaquinhas aqui que a gente observa no morro, isso aqui é uma cidade ao longo do trecho que será inundado. Então, tudo isso aqui está sendo desocupado, porque aqui é o primeiro nível, a primeira fase de inundação, de enchimento do reservatório, vai inundar até aqui. Então, daqui para baixo vai ficar debaixo d'água. Numa segunda etapa, vai chegar até essa cota. Então, essa marcação eles fizeram ao longo do trecho todo do rio, para a população poder ir já desocupando, então, ou seja, tem um prazo aí, a desapropriação feita. Então, junto com o gradualmente variado, a gente vai ter que ver alguma coisa do bruscamente variado. Então, o ressalto hidráulico, que é o bruscamente variado, ele muitas vezes vai estar associado ao gradualmente variado. Então, aqui para vocês visualizarem o ressalto numa hidrelétrica. Aqui é Barra Bonita, no Rio Tietê. Nós vamos ter aqui, isso é o ressalto, esse que eu estou indicando aqui é o ressalto hidráulico, tá certo? Então, aqui é um vertedor, o escoamento vem com velocidade alta, depois volta para o escoamento natural do rio. Essa transição vai ocorrer o ressalto hidráulico. Então, diante disso que nós vimos, percebida a importância da gente saber até onde vai a mudança da linha d'água decorrente da interferência no rio, nós vamos nos apoiar para calcular essa linha d'água, que está aqui, e que a gente começa a observar que no gradualmente variado, então, ele não tem nada mais paralelo. Então, a linha de fundo está aqui, variação aproximadamente linear, porém a linha d'água e a linha de energia não são mais com variação linear, então não são mais paralelas ao fundo. Nós vamos ter variações diferentes, peculiares de cada caso. A curva de remanso é o nome que é dado para a linha d'água no escoamento gradualmente variado. E é o que nós vamos calcular, a curva de remanso, ou seja, qual a extensão da curva de remanso para saber o que terá que ser desapropriado, ou seja, nós vimos que é uma interferência resultante de uma interferência do canal e ela se propaga, claro, em função da vazão e das características do canal. As características são declividade, rugosidade e forma da seção geométrica. Em média, as obras de médio porte, essas hidrelétricas aqui do Brasil, elas têm uma extensão de interferência na faixa de 50 km para montante. O cálculo da curva de remanso, então, significa eu preciso calcular o y em relação a x. Então, conforme eu me desloco para saber a extensão daquela interferência, eu vou sabendo qual é a profundidade em relação à distância da interferência. Essa variação, ela é contínua. Então, por isso, o nosso cálculo tem que ser dy dx. Eu tenho que calcular a cada intervalo, a cada trechinho dx, qual é a mudança da linha d'água, tá certo? Nós temos que saber y em relação ao x. Essa, então, vai ser nós vamos fazer uma derivada, tá certo? E para saber dy dx, nós vamos tirar da energia. A gente sabe que a energia é que rege todo o escoamento. Tudo que se pensou em transporte de água, transporte de qualquer massa, né? Mas
Em particular, a massa, a água, ela vai ser transportada em função da energia que é representada pela altura H, a altura que representa a energia. No caso dos condutos livres, potencial Z mais Y e a cinética V ao quadrado sobre 2G. Nós vamos derivar isso em relação a x, para achar o dy dx. O y está aqui, nós criamos o dy dx. Então, vamos derivar a carga, dH dx, vai ser dz dx, mais dy dx, mais a derivada em x de Q2 sobre 2GS2. A área, o y está embutido aqui na área, tá certo? Então, desenvolvendo um pouquinho, nós vamos ter aqui só em termos de vazão, né? Não muda nada em relação à anterior, a não ser que a velocidade de vazão por área. E aí a área vai ser ds dx. Muito bem. A variação de h em x, ou seja, a carga ao longo do trecho, é j. Considerando que eu estou num espaço pequeno, né? Estou me deslocando num trecho dx, que já implica em ser um trecho pequeno, eu posso considerar a variação linear. Então, j é a dH dx. Como eu estou indo no sentido do escoamento, a carga vai diminuindo, eu vou ter menos j, o dH dx. dz dx é a mesma coisa, as cotas vão diminuindo, se eu estiver no sentido do escoamento, então as cotas vão diminuindo, dz dx então vai ser menos i. dy dx é o que nós queremos. E a derivada do termo cinético, nós vamos usar um artifício, eu vou multiplicar e dividir dy por dy, né? Multiplico e divido por dy, e aí eu tenho que o ds dy vai ser a área elementar, né? O ds é a área elementar. Se eu pegar uma área elementar, significa a área correspondente a uma altura, uma variação de altura dy. Então, a área elementar, nós vamos ter aqui L vezes dy. Se o dy é pequenininho, o L não tem variação. Então, essa é a determinação da área, como se fosse um pequeno retângulo. Daí eu posso dizer que ds dy é igual a L. Então, nós vamos substituir esse ds dy pelo L, tá certo? A derivada, então, vai ser Q2L sobre GS3 dy dx, tá certo? Então, está aqui a derivada feita e colocando dy dx em evidência e arranjando aí os termos que nós temos da equação, nós chegamos em dy dx é igual a i menos j, 1 menos Q2L sobre GS3. O y que eu quero achar está embutido no j, está embutido no L, está embutido no S, na área, tá certo? Essa equação é a equação da curva de Remanso, que como nós acabamos de ver, o y está em vários parâmetros, ela só tem solução por métodos gráficos, métodos de interação ou numéricos. Nós vamos usar um método numérico, em particular, nós vamos usar o STEP método. Existem vários métodos para o cálculo da curva de Remanso. Nós vamos usar o STEP, que é bastante simples, bastante bom de utilizar. Para calcular a linha d'água, esse dy dx que eu quero calcular, para saber a extensão da minha curva de Remanso, nós vamos primeiro identificar. É muito importante que a gente visualize a linha d'água, que a gente saiba como ela está acontecendo, porque a hora que eu for calcular, eu preciso partir de uma seção certa que eu vou escolher e eu vou caminhando na direção de cálculo. Então, é importantíssimo identificar, visualizar e identificar a linha d'água. O tipo de linha d'água que nós vamos ter, vocês vão ver que nós temos 12 tipos de linhas possíveis, de curvas de Remanso possíveis. Essa mudança, ou esses tipos, elas são oriundas do tipo de escoamento natural do canal. Então, a declividade do fundo do canal é que vai determinar se o escoamento uniforme, o escoamento natural é fluvial, torrencial ou crítico. Então, nós precisamos passar por aí. Nós vamos achar quais são as profundidades uniforme e crítica para vazão de projeto. Vamos comparar essas duas profundidades e a gente conclui. Y uniforme maior que o crítico, o escoamento é fluvial. Y uniforme é menor que o crítico, o escoamento é fluvial, é torrencial. E se o Y uniforme for igual ao crítico, eu tenho escoamento crítico, tá certo? Isso dá origem ao tipo de canal. Canal com declividade fraca, canal com declividade forte ou severa. Então, vamos aqui
ter uma tabela, né, um quadrinho, que mostra as possibilidades de curva de remanso. Então, se o canal for de declividade fraca, Y uniforme maior que o crítico, esse canal, então, pode dar origem, nesse canal eu posso ter 3 tipos de curva diferentes. Se ele for de declividade forte, escoamento natural torrencial, Y uniforme menor que o crítico, as curvas, eu posso ter 3 possibilidades de curva também, são curvas do tipo S. O M e o S vêm da identificação em inglês, mild, slope e steep. Também pode ser usado o termo moderado para a declividade fraca e severa para a declividade forte. O livro do professor Rodrigo, que a gente adota aí como referência, ele usa moderada e severa. Canal de declividade nula, bastante importante para as estruturas hidráulicas, canais horizontais e canais contrainclinados. Não tem uma aplicação tão grande, mas podemos ter. Quando nós formos identificar a linha d'água, nós vamos nos deparar com algumas situações em que o escoamento vai ter uma mudança brusca. Ele vai sair de torrencial e vai passar para fluvial. Nessa mudança, quando ele corta o nível d'água de baixo para cima, o escoamento vem torrencial com pequena profundidade e passa para fluvial com profundidades maiores que a crítica. Essa transição ocorre ressalto hidráulico, que é uma elevação brusca na linha d'água, ela está associada a uma grande turbulência e ela precisa, então, a gente precisa saber que ele vai acontecer. Então, por isso nós estamos definindo o ressalto hidráulico de uma forma bem simples para vocês identificarem quando ele vai acontecer. Então, está aqui, o escoamento vem torrencial, com a profundidade uniforme, menor do que a profundidade crítica. E, num trecho curto, ele tem que passar para a profundidade Y2 em escoamento fluvial, em regime fluvial. Essa transição do torrencial para o fluvial, aqui se forma como o aspecto é de uma onda estacionária, como se esse nível d'água se debruçasse pelo torrencial e formasse um rollerzinho aqui, que no final se desdobra em pequenos rollerzinhos menores, e a gente tem inclusive uma grande dissipação de energia, uma grande perda de carga nos ressaltos, o que torna ele bastante importante. Então, essa é a caracterização, a característica do ressalto hidráulico. Sempre que o escoamento passa de torrencial para fluvial, tá certo? Vamos ter esse escoamento bruscamente variado. Bem, então vamos começar a identificar os tipos de curva. Vamos começar pelo canal de declividade fraca, as curvas M, que tem origem na M, fraca ou moderada, né? Então, nós podemos ter 3 possibilidades. O Y uniforme maior que o Y crítico, que está aqui, então essa linha é o Y uniforme, essa é o Y crítico. Se a gente construir uma soleira, uma barragem, qualquer coisa que eleve esse nível d'água, essa linha d'água passa a ser gradualmente variada até voltar ao uniforme. Essa curva é M, de moderada, e 1. O índice 1 é quando a linha d'água está acima das duas características, uniforme e crítica, tem o índice 1. Quando está entre as duas, é o índice 2, e quando está abaixo das duas, é o índice 3. Essa daqui é M1, que está aqui no exemplo de um barramentozinho no canal. Observem que a linha d'água M1, a curva de remanso, ela é assintótica, ela tende assintoticamente ao nível uniforme. A M2 ocorre se eu tiver um degrau, uma aceleração, uma mudança de declividade. Então, o escoamento vai ter um aumento de velocidade e a linha d'água o escoamento vai acelerar, portanto, então essa linha d'água vai sofrer essa variação. Olhando aqui, essa é a M2, tá certo? No caso da M1, o escoamento é fluvial. A M2, o escoamento é fluvial. Todas as profundidades são maiores que a profundidade crítica. No terceiro caso, na M3, imaginem que eu coloco aqui, que eu construo uma comporta, uma dufa, como está aqui. Então, essa comporta força o escoamento a passar numa profundidade menor do que a profundidade crítica. Portanto, o canal, a vazão que está escoando, ela
está escoando em regime torrencial, sendo que o natural é o escoamento fluvial. Então, ele sai torrencial porque ele está forçado a isso pela comporta, ele está obrigado a sair com essa profundidade, e ele vai crescendo porque ele quer voltar para a condição natural uniforme. Então, essa linha d'água é crescente, e observem que ela tende a cortar o crítico. É claro, ela vai chegar lá no uniforme, então ela vai cortar o crítico de baixo para cima, consequentemente, nós vamos ter aqui um ressalto hidráulico, certo? Então, sempre que eu tiver um escoamento torrencial, uma linha d'água M3, ela vai querer voltar, né? A tendência é aumentar, cortar o crítico para chegar no fluvial. Então, aqui é que vai se formar o ressalto hidráulico, tá certo? Então, estão aí as três curvas do canal de declividade moderada. O outro tipo de canal é o canal de declividade forte ou severa. O canal de declividade forte, a gente tem, em princípio, são os mesmos tipos de curva, vamos dizer assim, uma S1, uma S2 e uma S3. O Y crítico agora é maior que o uniforme está aqui embaixo, é menor, né, está aqui, e o crítico maior, então esse escoamento é naturalmente torrencial. Se eu colocar uma barragem, se eu construir uma barragem aqui, uma toleira aqui, como está identificado nesse esqueminha aqui, nesse croquis, coloquei e fiz uma barragem aqui, tá certo? Esse barramento, essa interferência, ela vai gerar essa elevação da linha d'água e que vai chegar até o uniforme. Agora vejam, se o uniforme é esse aqui, torrencial. O S1, ou seja, a curva S1, toda a linha d'água está acima da crítica, tá certo? Se ela está acima da crítica, o uniforme está aqui embaixo. Então, está acima da crítica. Então, ela é fluvial, porque é maior que a crítica. A linha d'água, né, é fluvial. Então, eu tenho o escoamento vindo torrencial e vai passar para o fluvial, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai ter um ressalto hidráulico nessa extremidade aqui, nessa ponta a montante, na extremidade de montante da curva S1. Então, aqui vem torrencial, que é o natural do canal. Quando ele começa a subir, na verdade, aqui a gente tem um ressalto hidráulico, tá certo? Então, nós temos um ressalto hidráulico. Então, a gente já concluiu que na extremidade de jusante de uma M3 e na extremidade de montante de uma S1, sempre vai ter o ressalto hidráulico, porque eu sempre vou ter uma mudança de regime de escoamento, torrencial para fluvial. Bem, se eu tiver uma comporta como essa, para ficar mais claro do que esse croquis, se eu tiver uma dufa, né, uma comporta que force o escoamento a passar, a acontecer no canal, com uma profundidade maior do que a profundidade uniforme, tá certo? Porém menor do que a crítica, como estaria aqui, uma comporta estaria aqui, essa linha d'água vai ser uma S2. Então, existe uma tendência de chegar na profundidade uniforme. Então, assintótica uniforme, como dá para perceber aqui, essa é uma S2. E da mesma forma, nós vamos pensar na S3, que vai ter a comporta um pouquinho mais fechada, como está aqui no croquis. Então, aqui sai com profundidade torrencial, continua torrencial até chegar no uniforme. Então, a S3 é toda torrencial, a S2 e a S2 também é torrencial, e a S1 é que é fluvial, tá certo? Os canais com declividade crítica são canais mais, vamos dizer, menos comuns, né? Então, eu vou ter, claro, posso projetar um canal com declividade crítica, e o que acontece na declividade crítica? A profundidade uniforme e a crítica são iguais, né? Tem uma, então é como se eu não tivesse aquele espaço entre as duas, elas são iguais. Então, eu só vou ter curvas 1 e 3. Entre as duas não tem, elas estão coincidindo. Então, nós vamos ter, se eu tiver uma barragem, sempre mesmos exemplos de uma barragenzinha, que vai provocar C1, que é uma linha d'água fluvial.
sai do crítico e é fluvial, não tem ressalto hidráulico. E se eu tiver uma comporta forçando o escoamento a ser torrencial no canal crítico, ele sai de profundidades menores que a crítica e vai indo até chegar na profundidade crítica, que é a uniforme, nesse caso coincidentes, tá certo? Esse é o canal de declividade crítica, as curvas C1 e C3. Os canais de declividade nula, eles são importantes em estruturas de dissipação de energia, onde nós vamos usar o ressalto hidráulico, que é a última coisa que a gente vai ver no nosso curso de Hidráulica 2. Então, ele tem a sua importância e a curva bem importante dele é a H3, tá certo? Então, vamos começar pela H3 dessa vez. Não existe, só uma observaçãozinha antes, não existe uniforme, a profundidade uniforme. Quando a declividade tende a zero, a profundidade uniforme tende a infinito. Então, é como se a profundidade uniforme estivesse lá no infinito, né? Então, eu vou ter só a linha 2, porque o uniforme está lá acima, né, longe, eu não vejo, mas eu tenho, hipoteticamente, o y uniforme lá no infinito, então eu tenho a curva 2 e a curva 3, que está abaixo do crítico, tá certo? A curva 2 estaria aqui exatamente como a M2, tá certo? A única coisa é que esse patamar aqui é horizontal. Em que situação a gente poderia ter isso? Existe uma situação de canal em degrau para dissipar energia, né, os canais de grande declividade, canal de drenagem, por exemplo, de estrada. É bastante comum vocês verem como se fosse uma escada. Então, o que acontece? Eu tenho uma aceleração aqui e cai no degrau seguinte. Aí eu tenho mais um patamar e um degrau seguinte. Então, a dimensão, o tamanho desse, né, a extensão desse patamar é que vai ser calculado a partir de uma H2. Então, essa é a aplicação prática de uma H2. No caso da H3, então, eu tenho ou uma comporta ou um vertedor, que é o primeiro exemplo que nós vimos logo no comecinho da aula. O vertedor impõe uma profundidade uma profundidade pequena e velocidades altas, né, pela forma de escoamento pelo vertedor. E a mesma coisa pela adufa. Essa profundidade é menor que a crítica, como a gente pode ver aqui. É como se a comportinha estivesse aqui, ó. Sai de profundidade menor que a crítica e vai subindo, tá certo? Subindo, até cortar o crítico. Aí, dependendo do que nós temos a jusante, eu vou ter o ressalto ou não. A grande aplicação é quando a gente tem o ressalto. Então, eu vou ter um nível d'água imposto aqui a jusante, por qualquer motivo que a gente vai ver depois. Esse nível d'água é maior que o crítico, então aqui a gente vai ter um ressalto hidráulico. Então, na ponta de uma H3, muitas vezes a gente vai ter o ressalto hidráulico, tá certo? Essas estruturas de aproveitamento do ressalto hidráulico para dissipar energia são bastante usadas em obras de sistemas extravasores, tá certo? Finalmente, os canais contrainclinados, a análise é idêntica à de canais horizontais, só que eles têm uma pequena declividade, ele é ascendente, né? Então, as duas curvas são semelhantes, elas tendem ao crítico, também não existe escoamento uniforme, né? Então, não existe a profundidade uniforme característica, então nós temos só essas duas. Também a grande aplicação seria de A3 em estruturas de dissipação, só que elas não são tão usadas quanto a horizontal. O mais comum é a horizontal, mas também podemos usá-la como contra-inclinado. Tá certo? Muito bem. O próximo passo seria o cálculo da curva de remanso, que nós vamos fazer numa videoaula complementar, tá certo? Então, sabendo identificar as curvas de remanso, quais são, M1, M2, M3, etc., nós vamos passar para uma aplicação numérica de identificação da linha d'água, tá certo? Então, até a próxima.